Saudações, grandes amigos e bastiões. Mais um dia de labuta, muita felicidade. Ontem foi nossa primeira aula, nosso primeiro bate-papo, né? Que aqui ninguém é professor de ninguém. O primeiro bate-papo sobre endividamento. Hoje, nosso primeiro bate-papo sobre educação financeira, onde nós vamos, como sempre, falar em 5 tópicos. 5 tópicos. Nós vamos entender o que seriam os gastos iniciais. Primeiro tópico, nós vamos reconhecer o que seria o problema, reconhecendo o problema, que seria o quê? A sensação do dinheiro que some junto com a falta de controle. É o que te leva ao problema de ontem. Segundo tópico, a diferença entre desejo e necessidade. Muito cuidado com eu preciso, eu posso me mimar, eu mereço. Morre, a gente morre e fica tudo para ir. Morre não, e ainda quando em algumas situações ainda deixa a dívida para os outros. É como identificar o que é essencial e o que é supérfluo. São 2. 3. O custo das pequenas compras. Lembra do que o titio sempre fala? Despesa fantasma, café, lanche e outras despesas diárias que elas vão se acumulando e quando você vê, já foi. 4. Os gastos por impulso. O perigo de comprar sem planejar. E como evitar essas coisas? O tio já deu uma pincelada sobre isso. E quinto e último tópico, registrando os primeiros passos. A importância de anotar tudo que entra e sai com muita clareza. Lembra que o titio falou? Igual a contabilidade, lembra? Livro caixa ali, ativo, passivo, lembra? Então, exatamente isso. Sem mais delongas, vamos lá. Onde o dinheiro vai? Você tem que começar a entender esses gastos iniciais. E aí, você já se pegou pensando, para onde foi o meu dinheiro? Se sim, saiba que essa sensação é super comum. Muitas vezes o problema não está na falta de dinheiro, mas na falta de clareza sobre para onde ele está indo. Olha, é você perceber isso de forma um pouco mais profunda. É você dar sentido a essa situação. A boa notícia é que com algumas ferramentas simples e uma mudança de hábitos. Lembra do papo que o Titio fala? Sempre comparando ali com academia, aquele papo da mudança de hábito. Isso. Temos que mudar esse hábito. Com essa mudança de hábito, você pode retomar o controle. E o Titio quer que você retome por meio desta suposta educação financeira. Reconhecendo o problema, a sensação de dinheiro que some. Olha só, dinheiro que some. Não, peraí, gente. O dinheiro estava aqui. Não, não. Quando você vê, já foi. Essa é a sensação. Ela é a falta de controle. É a famosa síndrome do dinheiro misterioso. Dinheiro fantasma. Você recebe o seu salário, seu pagamento ou seus dividendos. De onde venha, o dinheiro chega até você. E em poucos dias ou semanas, parece que ele evaporou. Essa falta de clareza, Titi está falando desse jeito porque realmente é um pouco complicado. Mas essa falta de clareza, ela gera ansiedade e aí ela vai chegar no endividamento, que é o papo todo de ontem. E aí essa falta de ansiedade, ela é a sensação que você nunca vai ter ou estar, né? Que você nunca tem o suficiente. Sempre está faltando. Por quê? Porque, de certa forma, você também sempre arruma um lugar para enfiar o dinheiro. Esse é o problema. E aí, mesmo que sua renda seja razoável, você não vai se sentir satisfeito em relação a essas coisas. O primeiro passo para resolver qualquer problema é admitir que ele existe. É como normalmente as pessoas falam: a maior façanha do cramunhão foi convencer o homem de que ele não existe. Isso eu estou dizendo como um conto. E aí, puxando para cá, a educação financeira, a falta de educação financeira, ela quer que você não acredite que ela existe. É só isso. É o mesmo conceito. E aí, se você sente que não tem controle sobre as suas finanças, você agora está no lugar certo, para você começar a mudar essa realidade. E aí você vai começar a entender a diferença entre desejo e necessidade. Como é que você identifica o que é essencial do que é supérfluo? Vamos lá. Muitas das nossas decisões financeiras,
elas vêm de uma confusão entre o que você precisa e o que você deseja. Ah, eu preciso muito disso. Aí você adquire, é um bem supérfluo, 10 minutos depois está em cima de uma prateleira sem utilidade. Entende? É mais ou menos isso. As necessidades são essenciais para que você possa ter a sua sobrevivência e o seu bem-estar básico, moradia, alimentação, transporte. Transporte para onde? Para o trabalho, para a escola e o mais importante desses todos, saúde. Isso é necessidade. Ah, tá, Arnaldo. E o que são desejos? Ah, desejo são coisas que gostaríamos de ter para aumentar o nosso conforto ou lazer. E o que o Titi falou, até com um tom diferente. Por que você entende de uma forma diferente? Por quê? Aquele smartphone de última geração, no momento em que você não tem condição de comprar, ele é um desejo, ele não é uma necessidade. Um outro aparelho mais barato poderia te atender. Mas com certeza você vai arrumar uma justificativa para dizer: não, o que me atende é exatamente este smartphone aqui de última geração. E aí, sair para jantar em restaurantes caros, roupas novas que não são urgentes, também geram essa situação. É a hora que vem aquilo que eu já falei sobre o diálogo com a família. Muitas das vezes a família não sabe da tua situação e aí você esconde. E aí a família, pô, pai, vamos, pô, mãe, vamos no shopping, vamos assistir um filme. Uma brincadeira dessa é 200, 300, 400 conto, tá me entendendo? E aí, o que a gente precisa entender aí? Que fazer a distinção é crucial. Antes de gastar, pare e se pergunte: isso é algo que eu realmente preciso? Para e faça essa autocrítica. Isso aqui, eu realmente preciso? Ou isso é apenas um desejo que eu posso adiar ou abrir mão nesse momento, que na verdade é mais ou menos a mesma coisa. Essa pequena pausa pode economizar muito dinheiro. Você pode começar a ver a situação de uma outra forma e encarar a realidade com um pouco mais de clareza, estando mais sóbrio para poder resolver essa situação. O custo das pequenas compras, café, lanche e outras despesas diárias que somam e somam muito, muitas das vezes esses valores ultrapassam 30% daquilo que você recebe. E é um dinheiro que sai que você não vê. Essas pequenas despesas, aquele cafezinho na padaria todo dia, o lanche da tarde, o aplicativo de transporte para pequenas distâncias. Às vezes você vai pegar o aplicativo de transporte para uma distância que você poderia fazer a pé. É sério. Tudo isso é você entender. E aí, de forma isolada, essas coisas aparecem e elas parecem inofensivas. Mas já parou para calcular quanto elas somam no final do mês? Imagine um cafezinho a R$ 7 por dia útil. Em um mês com 22 dias úteis, isso dará R$ 154. Se você incluir um lanche, uma média de R$ 15, lanche básico, 3 vezes na semana, 45. 4 semanas, 180. No total, essa brincadeira aqui, por mês, quando você somar esses dois, só esses dois, eles se aproximam de R$ 350. E aí, esses valores poderiam estar sendo usados para pagar uma outra conta. Se de repente você comprasse as coisas, fizesse o seu café em casa, levasse o lanche, tomasse o café, levasse uma garrafinha de café, sairia muito mais barato. Com certeza, essa despesa toda seria mais barato que os quase R$ 350 que você estaria gastando. E isso você começa a entender que pode estar sendo usado para pagar uma conta. Guardar para uma emergência, opa, olha o alerta aí. Ou até mesmo investir. Interessante, né? É manter isso em alerta o tempo todo. Essas despesas são
os ralos invisíveis. De quem? Do seu dinheiro. É exatamente o que o Titi fala. Se o dinheiro sobrar e o gás não acabar, você vai arrumar um lugar para colocar esse dinheiro. E aí, gastos por impulso, o perigo das compras não planejadas e como evitá-las. Vamos lá? As compras por impulso são aquelas feitas sem planejamento, muitas vezes motivadas por uma emoção momentânea, uma alegria, uma tristeza, um tédio. Tudo isso pode acarretar. Lembra que nós falamos lá sobre os problemas gerados? Lembra que falamos em depressão, falamos em uma série de problemas que possam ser causados por conta dessa má administração financeira? E aí, gente, essas compras por impulso, elas se mostram como uma promoção irresistível. É isso que precisamos entender. Aquele item que você vê na fila do caixa, a oferta relâmpago lá naquele site de compra online, ou mesmo a pressão dos amigos para comprar algo. Os amigos estão se reunindo para ver um jogo de futebol. Aí vai dar uma despesa ali, porque aí entra o transporte, entra o ingresso, entra o consumo de bebida, de comida. Uma brincadeira dessa vai um dinheiro. E aí, para você não ser visto como o antissocial do grupo, você faz o quê? Ah, não, vou lá, vou me empenhar nisso aí. E aí é a hora que você se lasca. E aí, o perigo desses gastos é que eles geralmente não são essenciais. E, no mínimo, eles podem comprometer o seu orçamento. E para evitá-los, o que você deve fazer? Muito simples. Crie uma lista de compras. Você vai fazer alguma coisa, crie uma lista de compras. Só vou comprar o que está na lista. Entrou no mercado. Vai aonde? Vou no setor tal para comprar isso. Ah, mas tem uma promoção de biscoito. Não, os biscoitos que eu vou levar são esses aqui, que são os que estão na lista. Desculpe. Entendeu? Você vai comprar aquilo que está programado. Espere de 24 a 48 horas. O que seria isso? Se vir algo que deseja comprar, espere um dia ou dois. Muitas vezes, esse desejo passa. Aquilo ali era só a ansiedade de ter alguma coisa. Aquilo não era nenhuma necessidade. Evite tensões. Se você sabe que um site ou uma loja te faz gastar, e normalmente isso é sem pensar, evite quando não tiver o objetivo claro de comprar alguma coisa que seja realmente necessária. Ah, vou no site de compras, tem os dois maiores aí do mercado. Evita entrar lá. Você vai acabar vendo alguma coisa que vai te interessar. E aí você precisa, depois que você entendeu isso, deixar registrado que esses primeiros passos, o valor, né, a importância de anotar tudo que entra, tudo que sai, isso tem que ser feito com muita clareza. Você tem que ter muita clareza na hora de fazer isso. E aí, parece ser chato, mas é o primeiro passo para você transformar aquela situação em uma vida próspera. Anota tudo, gente. Tudo. Anota. Que aí essa despesa fantasma, ela não desaparece. Literalmente, cada centavo que entra e cada centavo que sai precisa ser anotado. Você precisa ter isso como foco. E para isso você pode o quê? Usar um caderno simples e uma caneta. Você pode usar uma planilha de computador ali, do Excel, do Google Sheets. Você pode usar aplicativos de controle financeiro de celular. Mas não confunda uma coisa. Isso não é planejamento. Planilha não é planejamento. Planilha não é organização. A planilha é onde você anota. A organização está dentro da tua cabeça. Quando você começar a entender essas coisas e isso estiver, no mínimo, organizado para você, você vai entender o seguinte: o importante de ser consistente é você entender que, ao fazer isso, por algumas semanas, o hábito da academia, lembra que nos primeiros dias dói, não sei o quê, mas depois o corpo acostuma? Então, a mente e o corpo também acostumam com um suposto regime financeiro, entendeu? E aí, ao fazer algumas mudanças, você terá uma visão clara e chocante de para onde o seu dinheiro está realmente indo. Opa, peraí. Está saindo tanto aqui com isso, está saindo tanto aqui com isso. E aí você entender
que essa clareza é a base para se tomar decisões, eu estou falando de decisões financeiras, que normalmente são muito mais inteligentes. E, finalmente, retomar o controle da sua vida financeira. Sabe o que é isso, gente? Quando você entender como isso funciona na prática, o mês vai começar a acabar primeiro que o dinheiro. Escuta o que o Titi está falando, hein? Isso começar a se tornar prática por uma questão de consistência, o mês vai acabar primeiro que o dinheiro. Mas precisa exercitar. Gente, aqui terminamos o nosso primeiro bate-papo. Isso não é curso, isso não é palestra. É um bate-papo com o Titi, com o grande amigo, o Bastião, Arnaldo Vergueiro, esse que vos fala. Gente, um beijão, até amanhã. Amanhã começamos a falar de empreendedorismo, hein? É começar a fazer o din-din aparecer. Ok, gente? Um abraço, até amanhã, gente. Tchau, tchau.